Testemunho CCB, jovem sarou de hemangioma na oração, Congregação Cristã no Brasil. E foi assim que, na humildade do seu quarto, ajoelhado ao lado da cama, o jovem elevou a voz em súplica, não com palavras ensaiadas, mas com o coração quebrantado diante do Senhor. Ele lembrava das vezes em que, ainda criança, ouvia os irmãos mais velhos contarem como Deus operava nos cultos, como enfermos se levantavam dos bancos após a oração dos anciãos, como dores sumiam e corações eram transformados. Mas agora era ele quem precisava dessa mesma fé. Senhor, o médico falou que é grave, que pode crescer, que precisa de cirurgia. Mas eu não quero confiar no homem, quero confiar em ti. Se o Senhor Jesus curou os leprosos, os cegos, os paralíticos, por que não eu? E as lágrimas caíram sobre o chão enquanto ele repetia como um clamor: pelo sangue de Cristo eu estou curado. Naquela mesma noite, a irmã que liderava o grupo de jovens da congregação recebeu um recado urgente. Sem hesitar, reuniu as moças e os rapazes na sala de estudos da igreja, onde o cheiro de Bíblia aberta e de café recém-cozido ainda pairava no ar dos encontros anteriores. Irmãos, nosso irmão está passando por uma prova. Vamos orar por ele, não como quem pede, mas como quem já recebeu. E ali, de mãos dadas, eles clamaram em uníssono, citando as promessas. Pelo seu ferimento fomos sarados, Isaías 53, 5. Uma das irmãs que há anos lutava contra uma enfermidade silenciosa testificou: eu também já estive no lugar dele. Mas Deus é fiel. Se ele me sustentou, sustentará nosso irmão. E a fé dele subiu como incenso diante do trono. No dia seguinte, o jovem acordou com uma paz que não vinha de si mesmo. Ao se olhar no espelho, notou algo diferente. A marca avermelhada no rosto, que antes parecia inchar a cada dia, estava menor. Não era sua imaginação, ele sentiu. Mas o coração ainda tremia. Será que é só por enquanto? Lembrou-se então das palavras do irmão mais velho, que certa vez lhe disse: a dúvida não vem de Deus. Se você pediu, creia que já recebeu. E assim, ele decidiu não tocar mais no assunto com ninguém, nem mesmo com a família. Vou guardar isso entre mim e o Senhor, pensou. Se ele operou, que seja para sua glória, não para a vanglória minha. Passaram-se 3 semanas. O médico, ao revisar os exames, franziu a testa. Isso não faz sentido. O hemangioma regrediu quase completamente. Em casos como o seu, isso levaria anos, se é que aconteceria. O jovem sorriu por dentro, mas permaneceu calado. Só mais tarde, no culto de ação de graças, quando o irmão que presidia perguntou se alguém tinha um testemunho para dar, ele se levantou, trêmulo. Irmãos, eu vim aqui hoje para dizer que Deus é vivo. Ele ouviu nossas orações. Não foi médico, não foi remédio, foi o Senhor Jesus. E ao terminar, a congregação inteira se ajoelhou não em surpresa, mas em adoração, porque ali, mais uma vez, viam confirmado o que sempre souberam, que a mesma mão que abriu o Mar Vermelho ainda opera nos dias de hoje. Mas a história não terminou ali. Nos meses que se seguiram, aquele jovem se tornou um instrumento nas mãos do Senhor. Sempre que via alguém desanimado por uma enfermidade, aproximava-se e compartilhava: eu também passei por isso. Mas Deus é maior. Uma irmã da congregação, que há anos sofria com dores nas costas, após ouvir seu testemunho, pediu: irmão, ora por mim. E ali mesmo, no corredor da igreja, ele impôs as mãos sobre ela e clamou em nome de Jesus. No domingo seguinte, a irmã se levantou no culto e com lágrimas contou: desde aquela oração, a dor foi embora. Não é que diminuiu, sumiu. E assim, como uma pedra jogada no lago, a fé daquele jovem gerou ondas que alcançaram muitas vidas. Havia também os momentos de prova, porque o inimigo não se conforma quando uma alma confia inteiramente em Deus. Certas noites, o medo voltava. E se isso voltar? E se for só por um tempo? Mas então ele se lembrava das palavras do Senhor Jesus: não temais, porque eu estou convosco, Mateus 28, 20. E orava: Senhor, se a enfermidade quiser voltar, que ela encontre o muro de fogo ao redor de mim, porque eu sou teu, e tu és meu Deus. E a paz voltava, mais forte do que antes. Um dia, durante uma visita aos irmãos doentes, ele conheceu um casal de idosos que há anos não podia ter filhos. A esposa, com os olhos cheios d'água, segurou sua mão e disse: filho, nós oramos tanto, mas parece que Deus não nos ouve. O jovem, então, contou sua própria história, não para se exaltar, mas para mostrar que Deus tem seu tempo. Irmã, se o Senhor sarou meu rosto, ele pode abrir a sua madre. Não desista de clamar. E dali em diante, ele passou a interceder por aquele casal todas as manhãs, antes de sair para o trabalho. 9 meses depois, no culto de domingo, o marido se levantou com um bebê nos braços. Irmãos, Deus nos deu um milagre. E todos glorificaram ao Senhor, porque ali estava a prova de que ele não só cura enfermidades,
mas também enche de alegria os corações que confiam nele. E assim, aquele jovem que um dia tremia de medo diante de um diagnóstico, tornou-se um vaso nas mãos do Senhor. Não era mais sobre ele, mas sobre o poder de Deus se manifestando através de uma vida rendida. Nas reuniões de oração, ele sempre repetia: irmãos, não é a nossa fé que cura, é a fidelidade de Deus. Nós só precisamos crer. E muitas vezes, quando alguém perguntava como ele conseguia tanta certeza, ele respondia com um sorriso: porque eu já vi, eu já senti, e agora eu vivo para contar. E ainda hoje, anos depois, quando ele passa pela frente do espelho, não vê mais a marca que um dia o afligiu. Vê sim, um lembrete de que Deus não apenas cura, mas transforma. Que ele não só tira a enfermidade, mas enche a vida de propósito. E que na congregação cristã no Brasil, os milagres não são coisas do passado. São realidades vivas, escritas nas histórias daqueles que, como ele, ousaram confiar somente no Senhor. Porque afinal, a maior cura não foi a do hemangioma. Foi a do coração. Foi aprender que nas provas, Deus não nos abandona, Ele nos aperfeiçoa. E que no final toda a glória pertence a Ele, que é fiel para cumprir o que prometeu. Amém. Testemunho CCB, jovem sarou de hemangioma na oração. Uma história de fé, dor e milagre na congregação cristã no Brasil. O peso da espera, noites em claro e o silêncio que falava. Os dias que se seguiram ao diagnóstico foram um turbilhão de emoções para Daniel, então com 19 anos. O hemangioma em seu rosto não era apenas uma mancha vermelho arroxeada que crescia a cada semana. Era um peso invisível que o acompanhava em cada olhar, em cada cochicho dos colegas de trabalho, em cada vez que se olhava no espelho e via, além da lesão, a sombra da incerteza. E se não sarar? E se piorar? Sua mãe, Dona Maria, uma mulher de fé inabalável, mas também de lágrimas silenciosas, passava as noites em claro, ajoelhada ao lado da cama do filho, com a Bíblia aberta em Salmos 34, 17 e 19. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Mas Daniel, embora criasse na congregação cristã no Brasil CCB desde criança, sentia uma luta interna. Não era dúvida, era desespero. Como conciliar a dor física com a promessa de que Deus ouve? Como não se abalar quando, a cada consulta médica, o prognóstico parecia mais sombrio? Mãe, e se a cirurgia for a única saída? Ele perguntou certa noite, a voz embargada. Dona Maria segurou seu rosto com mãos trêmulas mas firmes. Filho, a cirurgia é dos homens. A cura é de Deus. Se Ele permitiu isso, é porque tem um propósito. E se Ele permitiu que você sentisse essa dor, é porque quer que você clame por Ele como nunca antes. Essas palavras ecoaram em seu coração como um desafio. E foi assim que naquela mesma noite Daniel fez algo que não fazia desde a infância. Chorou na presença de Deus. A reunião de oração que mudou tudo. Na CCB, as reuniões de oração não são apenas momentos de petição, são batalhas espirituais, onde os irmãos se unem não só em palavras, mas em fé ativa. E foi em uma dessas noites, em um pequeno salão de oração no interior de São Paulo, que tudo começou a mudar. O irmão José, um ancião de cabelos brancos e voz serena, mas cheia de autoridade espiritual, levantou-se após um longo período de silêncio e disse: Irmãos, sinto no meu espírito que há alguém aqui com uma enfermidade que tem te humilhado. Não é uma doença qualquer, é algo que te faz esconder o rosto. Mas Deus está dizendo: hoje eu vou te dar um novo rosto. Não de carne, mas de glória. Daniel sentiu um arrepio. Era ele. Não havia dúvida. Os irmãos se aproximaram, impuseram as mãos sobre sua cabeça, e começaram a orar em línguas desconhecidas, um sinal para eles, de que o Espírito Santo estava intercedendo onde as palavras humanas não alcançavam. Alguns choravam. Outros declaravam: Senhor, como Moisés tocou a rocha e saiu água, toca essa enfermidade e sai cura. Assim como Naamã foi purificado no Jordão, purifica este servo no teu sangue. Daniel, de olhos fechados, sentiu algo queimar em seu rosto, não como dor, mas como fogo santo. Era uma sensação estranha, como se mãos invisíveis estivessem desfazendo algo em sua pele. Quando abriu os olhos, viu que sua mãe estava de joelhos com as mãos erguidas repetindo: Glória a Deus! Glória a Deus! Mas ele ainda não sabia o que havia acontecido. O milagre que veio sem alarde. Nos dias seguintes, Daniel notou que a coceira constante no hemangioma havia cessado. A pele, antes avermelhada e inchada, estava menos irritada. Mas ele não falou nada, temia decepcionar-se. Até que uma manhã, enquanto se barbeava, olhou no espelho e congelou. A mancha havia encolhido. Não era sua imaginação.
Não era um efeito da luz. Era real. Correu para o quarto da mãe, batendo na porta com urgência. Mãe, vem aqui. Dona Maria, ainda de roupão, chegou ofegante e ao ver o rosto do filho, caiu de joelhos. Meu Deus, foi tudo o que conseguiu dizer. O hemangioma, que antes ocupava quase metade de sua bochecha, agora era uma pequena marca desbotada, como se estivesse secando por dentro. Em uma semana desapareceu completamente. Mas o mais surpreendente não foi a cura em si, foi como ela veio. Não houve teatro. Não houve gritos de milagre, na igreja. Foi silencioso, como Deus muitas vezes age, profundo, pessoal e irrevogável. Aprovação que veio depois da cura. Por que eu? Mas a história de Daniel não terminou ali. Porque, como muitos que recebem milagres, ele logo enfrentou uma nova batalha, o orgulho espiritual. Alguns irmãos, ao verem sua cura, começaram a tratá-lo como uma espécie de porta-voz dos milagres. Alguns até o procuravam em busca de orações especiais, como se ele tivesse um poder próprio. Irmão Daniel, ora por minha filha que tem asma. Você que foi curado, com certeza sua fé é mais forte. Isso o perturbou profundamente. Ele não queria ser idolatrado, queria que Deus fosse glorificado. Até que em uma reunião de jovens, um irmão mais velho, percebendo sua angústia, o chamou para um canto e disse: Filho, você foi curado não para ser admirado, mas para testemunhar. O perigo não é a enfermidade, é achar que a cura te tornou especial. Lembre-se, todos somos vasos quebrados. A diferença é que em você, Deus escolheu mostrar sua glória de forma visível, mas Ele age assim em todos que o buscam de verdade. Essas palavras foram como água fria em sua alma. Daniel entendeu que a maior prova não havia sido o hemangioma, era permanecer humilde depois da vitória. O cotidiano na CCB, fé que se vive e não só que se fala. A vida de Daniel após a cura não foi um conto de fadas. Ele continuou acordando cedo para trabalhar na padaria da família, continuava participando das reuniões de doutrina às quartas-feiras, continuava orando em segredo antes de dormir, mas algo havia mudado, sua fé não era mais teórica. Agora, quando ele lia Tiago 5, 14 e 15, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Não via apenas palavras, via sangue, suor e lágrimas de uma batalha que Deus já havia vencido. Nas reuniões de jovens, ele passava a compartilhar não só o milagre, mas as dúvidas que teve, as noites de choro, os momentos em que quase desistiu. Porque na CCB não se prega uma fé perfeita, mas uma fé real. Irmãos, eu não sou herói, dizia ele, olhando nos olhos de cada um. Eu só sou um homem que aprendeu que quando Deus cala, não é porque não ouve, é porque está preparando algo maior. E foi assim que, aos poucos, seu testemunho começou a tocar vidas de forma profunda. O encontro com a moça que não acreditava em milagres. Um domingo após o culto, uma jovem chamada Larissa, que havia começado a frequentar a igreja havia pouco tempo, aproximou-se dele com ceticismo. Todo mundo aqui fala de milagres, mas eu nunca vi nenhum. Como posso acreditar? Daniel não respondeu com pregações. Em vez disso, convidou-a para sentar no banco dos fundos da igreja, onde a luz do sol entrava pelas janelas, iluminando o rosto dele, livre de qualquer marca. Olhe para mim, disse ele, virando o rosto para que ela visse bem. Isso aqui era um hemangioma. Os médicos disseram que só sairia com cirurgia, mas Deus o tirou sem uma única incisão. Larissa tocou levemente sua bochecha, como se quisesse confirmar. Mas como eu sei que não é mentira? Daniel sorriu. Porque eu não preciso provar nada para você. A fé não é sobre ver para crer, é sobre crer para ver. Mas se você quiser, pode pedir ao irmão José, ao irmão Paulo, à minha mãe. Todos viram. Todos oraram. Larissa não se converteu naquele dia. Mas algo começou a quebrar em seu coração. Semanas depois, ela voltou, desta vez com lágrimas nos olhos. Eu sonhei com você essa noite. No sonho, você estava de pé, e tinha uma luz saindo do lugar onde antes era a marca. E uma voz disse: assim como eu o curei, posso curar tudo em você. Daniel não se surpreendeu. Ele já havia aprendido que quando Deus age, ele não faz pelas metades. A lição final, a cura que ninguém vê. Anos se passaram. Daniel casou-se, teve filhos, tornou-se um cooperador na igreja. Mas de vez em quando alguém lhe pedia para contar seu testemunho, ele sempre terminava com a mesma frase: o hemangioma sumiu. Mas a maior cura foi a que Deus fez aqui, e apontava para o peito. Ele tirou o medo, tirou a vergonha, tirou a dúvida de que ele realmente ouve. Porque no final, o milagre não era só a pele restaurada, era a alma transformada. Era saber que nas madrugadas de dor, quando ninguém via, Deus estava lá.
Era entender que na congregação cristã no Brasil, os milagres não são eventos isolados, são sinais de um Deus que ainda fala, que ainda cura, que ainda muda vidas. E que no final de tudo a maior glória não é sarar, é saber que mesmo doente você nunca esteve sozinho. Amém. A vida após o milagre, o chamado para servir. Os anos que se seguiram à cura de Daniel foram marcados por uma transformação profunda, não apenas em sua aparência, mas em seu coração. O jovem que antes se escondia atrás de camisas de manga longa e evitava olhares agora caminhava com uma confiança que só podia vir de quem havia sido tocado por Deus. Mas essa confiança não era orgulho, era gratidão. E gratidão, na congregação cristã no Brasil, não se guarda só no peito, ela se transforma em serviço. Daniel começou a frequentar as reuniões de jovens com mais assiduidade. Não era mais aquele rapaz que chegava tarde para evitar as saudações, nem aquele que se sentava nos fundos para passar despercebido. Agora, ele chegava cedo, ajudava a arrumar as cadeiras, cumprimentava os irmãos com um aperto de mão firme e um sorriso sincero. Os mesmos que antes o olhavam com pena agora o viam como um exemplo. Irmão Daniel, como você consegue ter tanta paz? Perguntou-lhe certa vez um jovem recém-chegado à igreja. Um rapaz de olhos baixos e mãos trêmulas, claramente carregando um fardo invisível. Daniel sorriu e sentou-se ao seu lado no banco de madeira polido pelo tempo. Paz não é ausência de problemas, irmão. É saber Kelly que está no controle. Eu já tive medo, vergonha, até raiva. Mas Deus não só tirou o hemangioma, Ele me ensinou a confiar nele, mesmo quando não via saída. O rapaz, chamado Mateus, tinha uma história parecida, uma doença crônica que os médicos diziam não ter cura. Ele ouvia as palavras de Daniel como quem bebe água depois de dias no deserto. Mas e se Deus não me curar? Sua voz tremia. Daniel colocou a mão no ombro dele firme, mas gentil. Se ele não curar do jeito que a gente quer, ele vai curar do jeito que a gente precisa. Às vezes, a cura é a paciência. Às vezes, é a força para agir. Mas uma coisa eu te digo, você nunca vai estar sozinho nisso. A igreja é família. E família não desiste. Essa conversa marcou Mateus. Semanas depois, ele estava no altar, chorando, enquanto os irmãos oravam por ele. Não houve cura instantânea naquele dia, mas houve algo mais profundo, a certeza de que, independentemente do resultado, ele não estava abandonado. O cotidiano na congregação, pequenos milagres diários. A vida na congregação cristã no Brasil não era feita só de grandes milagres como o de Daniel. Era feita principalmente de pequenos atos de fé que, somados, formavam uma tapeçaria de amor e dedicação. Todas as terças-feiras, as irmãs se reuniam para costurar e preparar roupas para os necessitados. Daniel, agora casado com Lúcia, uma jovem que conhecera nas reuniões de solteiros, passou a ajudar na distribuição desses donativos. Lúcia era uma mulher de oração silenciosa, mas de ação incansável. Enquanto costurava, ela contava histórias de como Deus providenciara alimento para famílias inteiras em momentos de escassez. Uma vez, uma irmã chegou aqui desesperada porque não tinha o que dar para os filhos jantarem e ela relatava, enquanto suas mãos ágeis passavam a linha pela agulha. Nós oramos e no mesmo dia, um irmão que nem sabia da situação trouxe sacolas de mantimentos. Coincidência? Não. Providência. Daniel ouvia aqueles relatos e se lembrava de como, anos antes, ele próprio havia sido aquele que precisava de um milagre. Agora, ele era parte daqueles que estendiam a mão. Nas sextas-feiras, era a vez dos homens se reunirem para estudos bíblicos. O salão dos irmãos, com suas paredes simples e bancos enfileirados, se enchia de vozes graves discutindo passagens das Escrituras. O irmão Paulo, um cooperador de longa data, sempre trazia exemplos práticos. A fé sem obras é morta, irmãos. Não adianta só acreditar que Deus pode, temos que agir como se ele já tivesse feito. Daniel aqui é um exemplo. Ele não ficou esperando o milagre cair do céu. Ele veio à igreja, buscou a Deus, e Deus o encontrou. Daniel sentia um peso bom nessas palavras. Ele não era mais apenas um testemunho, era um chamado vivo para que outros também buscassem a Deus com fé. O desafio da paternidade e a fé que se transmite. Quando o primeiro filho de Daniel e Lúcia nasceu, um menino chamado Samuel, o jovem pai sentiu um novo tipo de responsabilidade. Ele não queria que seu filho crescesse com os mesmos medos que ele tivera. Queria que Samuel conhecesse desde cedo o Deus que cura, que protege, que ouve. Todas as noites antes de dormir, Daniel se sentava ao lado da caminha do bebê e orava em voz baixa. Senhor, este menino é teu. Guarda-o, protege-o, e faz com que ele te conheça desde pequeno. Que ele nunca duvide do teu amor, como eu já duvidei. Que ele cresça forte na fé, mesmo quando o mundo dizer que é impossível.
Lúcia ao seu lado completava: e dá a nós, pai e mãe, sabedoria para criá-lo no teu caminho. Que nossa casa seja um lugar onde ele veja teu poder não só em grandes milagres, mas no amor do dia a dia. Samuel cresceu ouvindo essas orações. Aos 5 anos, já acompanhava os pais nas reuniões, sentadinho no banco, olhando com admiração para o pai que de vez em quando era chamado ao púlpito para dar seu testemunho. Certa vez, depois de uma reunião em que Daniel contará novamente como Deus o curara, Samuel puxou sua manga. Pai, eu também quero que Deus faça um milagre em mim. Daniel agachou-se para ficar na altura do filho. E qual milagre você quer, meu filho? Quero que Deus me dê coragem para falar de Jesus para os meus amiguinhos da escola. Eles não conhecem ele. Daniel sentiu os olhos arderem. Aquela era a prova de que a maior cura que Deus lhe dera, aquela transformação interior, estava agora se multiplicando. Então vamos orar por isso, disse, puxando Samuel para perto. Porque coragem, meu filho, também é um milagre. A provação que veio como fogo. Nem tudo, porém, eram rosas. Anos depois, quando Samuel já tinha 10 anos, Daniel enfrentou uma das maiores provações de sua vida, um diagnóstico de câncer em sua mãe, Dona Maria. A mulher que o criará com tanto amor, que chorara com ele nas noites de dor, agora estava frágil, perdendo peso, com olheiras fundas de tanto sofrer. Daniel se viu diante de um dilema. Como conciliar a fé que pregava com a dor que sentia? Por que agora, Senhor? Ele chorou uma noite, ajoelhado no quarto. Por que minha mãe, que sempre te serviu? Não houve resposta imediata. Mas na manhã seguinte, enquanto ajudava a mãe a se sentar na cadeira da sala, Dona Maria segurou sua mão com uma força surpreendente para alguém tão fraca. Filho, não é porque Deus não nos cura que Ele não nos ama. Às vezes, a cura é a passagem para a glória. E se for assim, eu vou feliz porque sei que vou ver o meu Jesus. Aquelas palavras o abalaram. Ele se lembrou de quando, anos antes, pensara que a cura do hemangioma era o maior milagre de sua vida. Mas agora entendia, o maior milagre era a paz que transcendia a dor. Nos meses seguintes, Daniel e Lúcia se alternaram nos cuidados com Dona Maria. A igreja se mobilizou, irmãs levavam comida, irmãos faziam rodízio de visitas para ler a Bíblia para ela. Até as crianças da escola dominical fizeram cartões com desenhos e versículos para animá-la. Quando Dona Maria finalmente partiu, foi em paz, cercada de amor. No velório, Daniel, com a voz embargada, testificou: minha mãe me ensinou que a fé não é só para os momentos de vitória, é para os vales também. E que mesmo na dor, Deus está presente. Muitos choraram naquele dia, mas choraram com esperança. O legado de um milagre que nunca acaba. Anos mais tarde, Daniel, agora um cooperador respeitado, olhava para a igreja cheia em uma reunião de domingo. Ao seu lado, Samuel, já um jovem de 18 anos, ajudava a distribuir os hinos. Lúcia, com os cabelos já grisalhos, liderava o coro das irmãs com a mesma doçura de sempre. Ele se lembrava do menino que fora, aquele que se escondia, que tinha vergonha, que duvidava. E via agora um homem que, apesar das cicatrizes, porque todas as vidas as têm, caminhava com a certeza de que Deus nunca o abandonara. Certa vez, um visitante, após ouvir seu testemunho, aproximou-se com lágrimas nos olhos. Irmão Daniel, eu também tenho uma doença. Os médicos dizem que não tem jeito. O que eu faço? Daniel não ofereceu respostas prontas. Em vez disso, contou-lhe sobre as noites em que chorou, sobre a mãe que partiu, sobre os dias em que a fé pareceu frágil como vidro. E então, com a voz firme, disse: venha à igreja. Não venha só buscando cura. Venha buscar a Deus. Porque Ele pode curar seu corpo, ou pode curar sua alma de um jeito que você nem imagina. Mas uma coisa eu garanto, se você o buscar de verdade, Ele não vai te deixar como você está. O homem abanou a cabeça, ainda incrédulo, mas aceitou o convite para a próxima reunião. A última lição, o milagre da presença. Naquela noite, ao chegar em casa, Daniel sentou-se na varanda, olhando para o céu estrelado. Lúcia juntou-se a ele, envolvendo seus ombros com um xale. Pensando em algo? Ela perguntou, já conhecendo seus silêncios. Estava lembrando de como Deus é bom, ele respondeu. Não porque Ele sempre nos dá o que pedimos, mas porque Ele sempre nos dá o que precisamos. Às vezes, a cura que a gente pede é só a ponta do iceberg. O verdadeiro milagre é Ele estar conosco, mesmo quando não entendemos. Lúcia sorriu, porque sabia que aquelas palavras vinham de um homem que havia vivido cada uma delas. Dentro de casa, Samuel, ainda acordado, lia sua Bíblia à luz fraca do abajur. Ele marcará um versículo em 2 Coríntios 12:9. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiça na fraqueza. Daniel sorriu ao ver o filho. A geração seguinte já estava aprendendo que ele levará anos para entender.
que os milagres de Deus não são só para sarar doenças, mas para transformar vidas. E que no final a maior cura não é a ausência de dor, mas a presença de aquele que nunca nos abandona. Amém.